Olá! Você sabe o que é privação de sono? Hoje eu vou falar um pouquinho para você do que é que acontece no teu cérebro e quais são as funções cognitivas que são alteradas, ou que ficam diminuídas ou exacerbadas quando a gente é submetido a uma situação de privação, né? É importante a gente entender que tem diferentes tipos de privação de sono. Primeiro, a privação mesmo, que é quando a gente fica uma noite inteira, por exemplo, sem dormir. Então a gente é privado de entrar em sono, né? Um outro tipo de privação é o que a gente chama de fragmentação de sono, que é aquela pessoa que tem o sono interrompido, fragmentado, picadinho, né? Por algum motivo essa pessoa tem ao longo da noite de sono aí uma série de despertares. E isso pode ser uma condição mais crônica ou uma condição situacional, uma noite ou outra, né, a pessoa ter um sono mais fragmentado. Né? A outra condição é a restrição de sono. Então são pessoas que dormem menos tempo do que precisariam ou que deveriam dormir. Então a pessoa, por exemplo, que precisa de 8 horas de sono para se sentir bem, mas que por algum motivo ela faz só 6 horas de sono ou 5 horas de sono, vai dormir muito tarde, acorda muito cedo por conta de contingências sociais, ambientais, né, questões de trabalho, estudo, enfim. Então pessoas que dormem menos tempo do que elas precisariam conforme o seu ritmo, né, biológico e a sua própria necessidade fisiológica de sono, né? De qualquer maneira, independente do tipo, né, de privação de sono que você vive, se você vive, todas elas podem produzir estas alterações, né, que eu vou contar para vocês. Então, é importante a gente entender que a gente tem regiões cerebrais que são mais sensíveis, né, a estas alterações, a privação de sono. E uma delas, que é a mais sensível, é a região que a gente chama de córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal é a região frontal do cérebro, a região anterior, e essa região ela é super importante para várias funções cognitivas, inclusive as nossas funções mais elaboradas, mais caprichadas, né? E que de fato eu acho que resumem a nossa capacidade até de diferenciação das outras espécies, né? A nossa capacidade até de empatia, a nossa capacidade de comportamento ajustado socialmente, né? A nossa capacidade de manter a atenção, manter o foco no que a gente está fazendo, né, no momento, a nossa capacidade de flexibilidade cognitiva, que é uma habilidade super importante. Então, esta área frontal, ela é uma área fundamental, né, para o bom funcionamento cognitivo. E é também a área em que a gente vai perceber que tem mais efeito, né, uma noite mal dormida. Por quê? Porque as funções cognitivas que acabam sendo impactadas são funções que predominantemente têm uma participação muito importante dessa região frontal do córtex, tá? Então a primeira coisa que eu acho importante a gente entender é que independente se você tá dormindo pouco tempo, né? Se você tá absolutamente privado de sono ou se você tá com sono interrompido ou de qualidade ruim, o teu cérebro não sabe o que está acontecendo, né? Mas ele entende que ele está privado de sono. Então essas alterações, elas vão acontecer com qualquer pessoa que esteja experimentando uma dessas três condições. E aí o que a gente sabe, né, sobre a sensibilidade desse córtex pré-frontal e em relação às suas habilidades que ficam alteradas com noites mal dormidas? A primeira coisa é que o nosso nível de irritabilidade, né, e o córtex pré-frontal tem uma importância muito grande na gestão e na modulação do humor, né, e na maneira como a gente também se afeta com, né, as situações da vida e como a gente responde a isso. Então, a irritabilidade, ela aumenta consideravelmente quando a gente não dorme bem. E aí existe uma correlação de que uma exposição prolongada, né, a essa privação de sono, ela tem uma correlação bastante grande com episódios depressivos, né? Isso fica evidente quando a gente pensa que esta região é de fato responsável pela, né, gestão do humor e por a gente se sentir, né, bem e adequado em algumas situações também. Então a irritabilidade ela aumenta quando a gente não dorme bem. E aí, em contrapartida disso, algumas coisas vão diminuir, né? Então a nossa capacidade inibitória, por exemplo, é uma delas, né? O que é a nossa capacidade inibitória? É o nosso autocontrole, né? Então a nossa capacidade de autocontrole, de autoadequação e de autogerenciamento para uma série de atividades na vida, né? Esta nossa capacidade de inibir
né, comportamentos inadequados, né, inibir a nossa distração, quando a gente não pode se distrair com, né, eventos externos ao que a gente está fazendo, então essa inibição, né, o controle, né, dos distratores também, tudo isso, né, vai ficar bastante diminuído quando a gente está em privação de sono, seja qualquer um deles. Outra coisa, a nossa capacidade de tomar decisão, né, também fica diminuída, então não é uma boa a gente tomar decisões, e principalmente decisões que tenham que ser tomadas de uma hora para outra, porque inclusive o nosso pensamento ele fica divergente, né? A gente pode entrar num quadro de confusão de pensamento, né, de pensamento pouco organizado por conta de privação de sono, dependendo do tanto que eu fiquei exposta a esta condição, né. Além disso, então, além da dificuldade para a tomada de decisão, né, diminuição da inibição, pensamento divergente, eu tenho também uma dificuldade muito grande de manter a atenção e manter o foco, né, do que eu estou fazendo. Ou seja, é evidente que a privação de sono provoca alterações no nosso funcionamento cognitivo e que vão trazer um impacto funcional para a nossa vida, né? Afinal de contas, a gente precisa, né, manter a atenção, a gente precisa estar, né, adequado, a gente precisa estar se sentindo bem. E um outro dado que eu acho que também fica muito evidente, até quando a gente faz a avaliação de pacientes que estão, né, nesta condição, é a diminuição da nossa capacidade de memória de trabalho, né, ou memória operacional. O que que é isso? É uma capacidade cognitiva que a gente tem, vou explicar muito simploriamente, mas que permite que a gente manipule informações por tempo necessário para a execução de algumas tarefas, né? Então, problemas matemáticos, por exemplo, eu mantenho na minha cabeça uma série de informações, né? E recruto conhecimentos que eu já tenho anteriormente para poder resolver um problema de matemática. Esta possibilidade de eu manter esta informação na minha cabeça, trabalhar com essa informação e resolver o problema, ela fica diminuída quando eu estou privada de sono, tá certo? Então, bom, diante de tudo isso, acho que fica muito claro, né, o quanto que é necessário que a gente durma bem, que a gente tenha um sono de qualidade, e se porventura você percebe que tem apresentado esses sintomas e que isso está relacionado com a tua falta de qualidade de sono, ou com um sono ruim, ou com um sono muito curto, acho importante rever isso para poder promover para você uma qualidade de vida melhor. Tá legal? Vamos dormir? Vamos se cuidar, porque isso faz muito bem para todo mundo ao longo de toda a vida.